E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar por que eu não gosto do livro A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu comprei esse livro totalmente influenciada pelo BookTok. Ele simplesmente era o livro mais falado, mais feito vídeos, mais unboxing, tudo. Simplesmente, por um tempo, só se falava desse livro. E aí eu fiquei muito curiosa. Então, eu não lembro exatamente quando que eu comprei, eu li, acho que foi mais pro começo do ano. Ou até no final ali, tipo, talvez eu tenha comprado de Natal pra mim mesma. Eu não lembro exatamente a época, mas foi entre final do ano, começo desse ano, que daí eu vi ele por um preço mais em conta, porque ele tava bem caro. Aí ele entrou numa promoção, eu acho que eu paguei R$ 25 nele, R$ 26 por aí. Tava num preço mais abaixo do que a média que tava sendo cobrado. Então eu comprei, porque eu pensei, gente, esse é o livro mais falado do BookTok, A Vida Invisível de Ed La Rue. E aí eu lembro que eu tinha visto um filme que tem uma pegada nesse estilo da mulher que vive pra sempre lá, que é com a Blake de Gossip Girl. Então eu já tinha visto um filme que tinha essa pegada, então eu pensei, nossa, deve ser muito legal. E aí eu comprei e tava com muita expectativa. E eu acho que isso é o ruim de quando a gente coloca expectativa num livro, porque quando a gente se frustra, meu bem, é complicado querer gostar de volta. E aí, beleza, o livro chegou e eu corri pra ler, aquela sede ao pote, e eu vou contar pra vocês, vamos ler, eu vou ler aqui pra vocês, só pra você, quem não conhece a história, ter uma noção do que se trata esse livro. Nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. França, 1714, em um momento de desespero, uma jovem chamada Adeline encontra um perigoso estranho e comete um erro ao firmar um pacto com ele. Ao se dar conta das limitações de sua barganha faustiana, viver para sempre e ser esquecida por todos à sua volta, Ed decide fugir da sua cidade natal, uma vez que a vida que conhecia desmorona cada dia mais ao seu redor. Mas ainda há sonhos a serem realizados e experiências a serem vividas, mesmo que ninguém mais a acompanhe. E é sob o manto da solidão e do anonimato que começa a vida extraordinária de Ed La Rue, uma aventura deslumbrante que se desenrolará por séculos e continentes através da história e da arte, enquanto a jovem descobre o quão longe ela irá para deixar a sua marca no mundo. Afinal, as ideias são mais indomáveis do que as lembranças. Mas tudo muda quando depois de quase 300 anos sem ser reconhecida por uma pessoa sequer, Ed encontra um rapaz em uma livraria e ele se recorda do nome dela. Tá, aí essa é a sinopse. Pensei, gente, muito boa, muito legal, vou gostar muito desse livro. Só que aí começam alguns problemas nele que foi o que fez eu, detestar o livro, de verdade. A ideia da história é muito boa, não tem como dizer que não, gente, a premissa da história é incrível. Só que daí, por exemplo, aqui fala, né, que sob o manto da solidão e do anonimato, ela vai começar uma vida extraordinária, uma aventura que se desenrolará por séculos e continentes através da história e da arte. Eu pensei, gente, imagina uma mulher que vive mais de 300 anos, ela passou por todas as revoluções, todas as guerras, tudo que tem de interessante que já aconteceu no mundo. Esse livro vai ser muito legal nesse sentido. E não, é muito porcamente abordado qualquer fato histórico nesse livro. Passa por 2, 3 páginas, não abrange, não detalha. E aí entra um problema, porque talvez a autora não se dispôs a escrever nesse sentido. Só que quem gosta de ler livros que tenha uma parte histórica por trás, acaba se decepcionando, porque é muito mal explorado. Então a gente cria uma expectativa de que vai narrar alguma coisa muito legal que aconteceu durante séculos, e aí não, passa batido. Tipo, ah, legal, ela estava passando por ali estava acontecendo a Revolução Francesa. Mas é muito mais interessante detalhar como ela se sente mal por ninguém lembrar dela, e não falar sobre a Revolução Francesa. Então a autora tinha um prato cheio na mão para fazer um livro espetacular, e ela deixou batido nisso. Enquanto... Aí, não, pera, calma, vou me justificar, porque daí alguém pode dizer, ah, mas é que ela não quis ser muito descritiva para não ficar com o livro enrolado. Aí é que tá o maior erro do livro, ele é extremamente descritivo, tem 500 páginas e o livro facilmente se desenrolaria em 200, são 300 páginas à toa, descrevendo coisas inúteis que não fazem sentido nenhum pra história. Tinha que escrever que o inverno era frio, que a noite era escura, que a grama era verde, entende? Perdeu muito tempo descrevendo coisas aleatórias quando poderia ter explorado algo realmente legal. E daí entra pro ponto que eu mais detestei no livro, que é o fato de uma pessoa ter lembrado dela. Porque a pessoa que lembrou dela é uma pessoa que também, pra quem já leu, isso é um spoiler, mas é uma pessoa que também fez um pacto. E aí por isso meio que os pactos se anulam e aí ele lembra dela. O cara é tão chato.
tão chato que ele teve que fazer um pacto com o diabo pra tentar ver se alguém ia amar ele e ia gostar dele. E aí tem vários capítulos falando sobre esse cara. Se a vida é da Ed La Rue, por que perdeu tanto tempo com capítulos de um cara extremamente chato que ninguém gosta dele, tanto que ele teve que fazer um pacto pra ver se alguém ia gostar do cara? Isso não faz o menor sentido. Então, toda vez que começava um capítulo a falar do Henry, eu ficava assim, ai que saco, pula, quero, não entende? E aí, pra chegar no final e as últimas 2 páginas terem algum conteúdo bacana, legal, que salva um pouco o livro. As 2 últimas páginas. Então, esse livro pra mim foi total decepção, porque ele prometia muito, ele tem uma capa belíssima, ele tem uma premissa legal, o nome Ed La Rue é legal, ele tem tudo pra ser um livro excelente, mas ele me decepcionou em muitos pontos, tá? Ponto número 1, totalmente descritivo de coisas aleatórias, aí quando poderia ser descritivo de algo legal, falhou miseravelmente, porque não trouxe nada de interessante, tipo histórico, que poderia ser abordado nesse livro, simplesmente fingiu que não aconteceu. Aí, personagens chatos, aquele Rob, que é apaixonado pelo Henry lá, também insuportável. Ah, tá, ele tava com ciúme, insuportável. Não consegui me conectar de forma nenhuma. Gostei da amiga dele, acho que era Bea é o nome dela. Personagem show de bola. Aí a Ed, sabendo que era esquecida por todo mundo, insistia em voltar pros lugares, só causava confusão repetida o tempo inteiro, o mesmo tipo de confusão. Ai, mas como é que ela vai viver desse jeito, isso e aquilo? Ai, gente, sabe? Tipo, inventa outro tipo de confusão pra mulher, não a mesma, de que uma porta se fechou atrás dela e aí acabou. Já esqueceram da mulher de volta. Então, sabe? Um livro fraquinho. E pode ser que ele seja bom pra muitas pessoas se identifiquem com ele sobre esse fato de ser esquecido, de que a gente tem que deixar marcas na história. Mas, no geral, eu achei que ele prometeu muito e não entregou nada, e por isso que ele foi uma decepção, porque eu esperava muito dele, e ele não conseguiu cumprir com as expectativas que eu coloquei pela panfletagem dele. Então, ou o pessoal panfletou muito errado, ou eu coloquei muita expectativa. Mas, pra mim, esse livro não deu. E é isso, esse é o livro do Porquê Eu Não Gostei da Vida Invisível, de Ed La Rue. E eu queria saber o que vocês acham desse livro. Pode comentar, vamos debater aí. Se você ama, tem ele como livro favorito, pode se justificar aqui. Utilize os comentários para justificar a sua resposta, pra gente debater sobre esse livro, porque pode ser que eu tenha entendido errado a premissa da história e por isso que eu não gostei. E eu sou sempre uma pessoa aberta à discussão. Inclusive a Segunda Chances, tanto que comprei outro livro dessa autora pra ver se o problema foi esse livro ou é a escrita dela que pra mim não bateu. E é isso aí, um beijão pra vocês, tchau!